Olá pessoal, vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, aonde a mesma é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois fios e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, né? Aquilo que está em oculto no coração do ser humano, a Bíblia Sagrada ela é apta para discernir todos os pensamentos ocultos ou escondidos, né? Então vamos lá aqui em Mateus capítulo 15, verso 1 em diante, que fala sobre a tradição dos anciãos. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa transgressão? Glória a Deus. Aqui, os fariseus, ele faz uma pergunta a Jesus. Ele pergunta: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos comendo sem lavar as mãos, né? Então aqui Jesus pergunta para eles também, assim que eles fazem uma pergunta a Jesus acerca dos seus discípulos, Jesus pergunta para ele: por que transgride vós a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, né? Pela vossa tradição, né? Ou seja, enquanto eles estavam ali fazendo menção de acusar os discípulos de Cristo, acusar os erros dos discípulos, ou seja, procurando, né? Permita-me dizer, às vezes, hoje, tem pessoas que ele vive esbibilhotando a sua vida, procurando saber de algum erro seu, que é para pegar e pôr à tona, né? Para dizer que você errou, né? Para lhe pegar no ato. Ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado com essas pessoas, porque diz a Bíblia que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Aonde nós estiver, sempre vai ter alguém nos observando. Então, os discípulos estavam sendo observados pelos fariseus, né? E os fariseus repreenderam os discípulos de Jesus Cristo. Mas Jesus repreendeu os fariseus, né? Qual pior para nós? Ser repreendido pelo povo, né? Ou seja, pelo povo maldoso, né? Pelo povo fariseu, né? Que eles não cumprem a lei de Deus e eles têm ideias, o ornamento deles, né? Tradição deles, e quer impor aos homens, né? Quando a Bíblia aqui fala homem e mulher. Quando os homens ou mulheres não cumprem ali as suas ideias, então eles querem dizer que estamos errados, né? Estamos transgredindo, ou seja, a lei dos homens, né? Agora, aqui era uma tradição, né? E Jesus Cristo, mais adiante, falando que os discípulos foram repreendidos pelos fariseus. E aqui Jesus repreendeu os fariseus, né? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Aqui Jesus fala que Deus ordenou que honra o pai ou a mãe. E quem maldizer, que morra de morte, né? Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, que maldizer, né? Que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, né? Então aqui, de alguma maneira, quem sabe a mãe de um dos fariseus, o pai, lhe provocou a ira, por exemplo, né? E ali ele maldizia ao seu pai ou à mãe. E, glória a Deus, para ele
estava tudo bem. Ou seja, transgredindo a lei de Deus. Porque Deus deixou aqui escrito de acordo com o que Jesus falou. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas, porém, os fariseus diziam que quem maldizer o pai ou a mãe é oferta ao Senhor, né? De certa maneira, ele estava distorcendo as verdades da palavra de Deus, né? E aqui, observando nos tempos de hoje, há muitos filhos contra o pai, contra a mãe, né? Por algum motivo não o perdoa, né? Por algum motivo está intrigado, por exemplo, com o pai ou com a mãe, né? Então, sendo assim, transgredindo a lei de Deus, né? As suas palavras são bonitas, as suas palavras são, glória a Deus, palavras de lisonjear, palavras que podem chamar a atenção. Na sua boca pode falar Deus, mas porém o seu coração está cheio de ira, peleja, dissensão. São pessoas com a alma peçonhenta, que não tem bondade para com si mesmo, que não tem bondade para com o ser humano ou com o seu próximo, né? Então, e assim invalidaste a palavra de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. Hipócrita, Jesus chama dos fariseus hipócrita. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe, né? Então, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia Sagrada fala que se eu dizer que amo a Deus, mas aborreço meu próximo, eu estou sendo mentiroso e o amor do Pai não está em mim. Glória a Deus. E que amor é esse? É um amor incondicional. Incondicional. Amar quando não tem condição de amar. Por exemplo, você fala mal de mim, eu falo bem de você. Você, glória a Deus, me despreza, eu te abraço. Você me joga praga, eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. É esse amor incondicional, né? Você me persegue, eu oro pela sua vida, para que Deus te faça bem. Então, esse amor incondicional é o que Jesus Cristo, ele quer de nós, né? Então, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque o coração deles não estava praticando a palavra de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. O coração deles não estava cheio das virtudes do Espírito Santo, mas estava cheio de coisas peçonhentas, porque observo que eles estavam observando os discípulos de Cristo e procurando um erro para que pudesse os acusar, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Observe aqui que os fariseus, eles ensinavam aquilo que era preceitos de homem, doutrina de homem, ensinamento de homem, ou seja, ideias de homem. Não era coisas de Deus. Ele estava ensinando aquilo que era preceito deles. E chamando assim a multidão, disse-lhe, ouvis e entendeis. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você está entendendo? Quem não é plantado por Deus, não prega a palavra de Deus. Não prega os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Glória a Deus, né? Dá uma pausa aqui
e vou mostrar aqui os frutos do Espírito, né? Quem não é plantado por Deus, jamais vai ter a capacidade de pregar o que eu vou falar agora. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5 e verso 22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Quem não é plantado por Deus não prega caridade, não prega gozo, paz, longanimidade, paz, né? Que palavra linda, paz, né? Longanimidade, não é longânimo, né? Glória a Deus, no erro. Benignidade, né? Não prega o bem, só prega maldade, né? Bondade, não é uma pessoa bondoso, é bondoso de aparência, né? Mas porém não há nada de bondade em seu coração. Suas palavras parecem ser boas, mas porém não tem nada de bondade, ou seja, não tem nada de misericórdia, né? Fé, né? Glória a Deus. Mansidão e temperança. Já pensou uma pessoa com espírito manso? Glória a Deus. Ouve. Aleluia, glória a Deus. Muito. E fala pouco. Uma pessoa, digamos que... Como assim ouve muito e fala pouco? Digamos que alguém vai discutir com alguém com espírito manso. Ela ou ele ouve, né? Glória a Deus, né? E ali ele não procura irar-se com aquilo que está sendo lhe dirigido, as palavras que está lhe sendo ofensiva. Mas ele ou ela busca ali uma palavra em Deus e, glória a Deus, usa ali a mansidão, a bondade que há em seu coração, longânimo em falar, né? E quando fala só há palavras benignas, né? Palavras de benignidade, né? Palavras de bondade, de fé, mansidão, palavras com temperança, para que não fira ali o ofensor, né? Está ali lhe ofendendo, mas ele está pensando no que dizer para que não ofenda aquela pessoa, né? Porém, ele não foge da verdade, porque a verdade é o que liberta. Então, glória a Deus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por quê? Porque ele não prega aquilo que é Deus. Em nada ele vê Deus. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Então Jesus fala para seus discípulos, deixe eles. São condutores cegos. Agora imagino, eles queriam ensinar os discípulos de Jesus Cristo, sendo eles cegos. O caminho que eles iam cair em transgressão, ia cair em abismo. E ele queria ensinar os discípulos de Jesus, né? E querendo ensinar os discípulos de Jesus, eles repreenderam. Então Jesus veio e repreendeu a eles. Eles veio e, glória a Deus, tentaram ainda mais. Mas Jesus aqui abriu os olhos deles acerca dos erros deles, né? Então, os discípulos de Jesus vêm até Jesus. Oh, Jesus, sabe o Senhor que os fariseus, quando escutam a tua doutrina, teu ensinamento, eles se escandalizam. Eles ficam, não gostam daquilo que o Senhor está ensinando. Então Jesus fala, deixa eles, que eles são condutor cego, né? E condutores cego, glória a Deus, guiando outro cego, ambos cairão em um buraco, em uma cova. Então deixam, ou seja, Jesus pede que eles tirem o foco daquelas pessoas, né? E foque-se nele. Certo dia Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso, glória a Deus, e humilde de coração. Glória a Deus. Manso e humilde de coração, aprendei de mim. Então Jesus logo não queria que ele aprendesse daqueles homens maldosos. Daqueles homens que não tinham nada de bom, tinha
aparência de bondade, mas não tinha bondade. Tinha aparência de fazer o bem, mas não fazia o bem. Glória a Deus. Então, hoje aprendemos que jamais devemos deixar de seguir o que há aqui na palavra de Deus, né? Não devemos, glória a Deus, buscar ensinamento de homens, né? Preceito de homens. Não devemos nós focar nas pessoas que diariamente esboçam reações maldosas, né? Esboça reações que vêm, glória a Deus, a transgredir a lei de Deus. Mas antes, quando escutar uma pessoa, teremos que, glória a Deus, medir as suas palavras ou seus ensinamentos pela Bíblia Sagrada. Se caso os seus ensinamentos não bater com a palavra de Deus, eu aconselho a você, aconselho a qualquer um que descarte-as, que jogue fora, que embrulhe como um pedaço de papel e jogue fora porque não serve para proveito, né? Mas aquilo que bater com a Bíblia Sagrada, sendo ensinamento para a nossa vida, é ensinamento de bondade, de fé, de mansidão, temperança, longanimidade, de amor, que é o principal, então aconselho que siga. Porque vai nos levar, glória a Deus, para mais perto de Deus. Vai nos aproximar do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, do grande El Shaddai. Ele sim tem os verdadeiros ensinamentos para a nossa vida. E se nós entrar por esse caminho, jamais iremos cair em transgressão, jamais iremos cair em momento ou decadência difícil e que não possa ter uma solução, né? A palavra de Deus, eu a tenho como uma mão, mas uma mão muito misteriosa, que quando você cai no buraco sem perceber, ela vai lá e te tira e te arranca dele antes que você chegue no fim, glória a Deus, daquela cova ou daquele buraco, né? A palavra de Deus, eu tenho ela como um cajado. Glória a Deus, que quando uma ovelha cai em um buraco, ela vai lá com aquele gancho do cajado e busca aquela ovelha lá de dentro. A palavra de Deus, eu tenho ela como, glória a Deus, o cajado que serve para duas funções. O gancho que ele tem é para tirar a ovelha que caiu no aprisco, que caiu ali no abismo, né? E, glória a Deus, ou no laço. Mas o outro lado do cajado é para açoitar os lobos, que muitas vezes vêm com maldade e peçonha contra as ovelhas de Deus, né? Então, naquele momento, Jesus Cristo, ele usa o cajado para repreender ali os fariseus, né, que queriam induzir os discípulos de Cristo. E ao mesmo momento ele usa ali, glória a Deus, o gancho daquele cajado, que é para dizer aos seus discípulos: deixa-os, são condutores cegos. Glória a Deus. E quem seguir a ele vai cair no mesmo buraco em que eles irá cair. Então, glória a Deus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem. Eu lhe pergunto, o que é que Deus viu no coração daquele povo? O que é que Jesus naquele momento viu no coração dos fariseus e dos escribas que estavam ali? O que é que Jesus viu no coração deles ao repreender os discípulos de Jesus? Jesus não olhou para suas palavras, Jesus olhou para o seu coração. E quando Jesus olha para o coração, Jesus vê ali, glória a Deus, no coração dele coisas, glória a Deus,
infelizmente, que transgredia a lei de Deus. Quando Jesus olha para o coração dele, Jesus vê coisas peçonhentas. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. O que é que contamina o homem em que Jesus viu no coração dele? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Glória a Deus. Agora me pergunta, me pergunte e eu pergunto também. Como é que uma pessoa cheia de maldade, cheia de coisas peçonhentas no coração, as suas palavras, quando abre a boca, só sai morte? Glória a Deus. Não tem freio na sua língua, quer ensinar a palavra de Deus. Ou seja, não a palavra de Deus, quer ensinar ao povo de Deus. Porque não há vestígio de bondade naquela pessoa. Não há bom ensinamento. Digamos que, glória a Deus, alguém me dá um tapa na cara, aí uma pessoa chega perto de mim e diz: irmão, dá-lhe um murro. Aí me diga que essa palavra vem de acordo com a palavra de Deus. Porque diz a Bíblia Sagrada: se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe a esquerda. Então logo se seguir aquele, glória a Deus, ensinamento, eu estou seguindo o ensinamento de condutor cego. E quando a palavra de Deus fala que se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe a esquerda, quer dizer o quê? Se alguém falar mal de ti, fala bem dele, fala bem dela. Se alguém te fazer o mal, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então pessoas falam que isso é heresia. As pessoas falam que isso é fanatismo. Não, isso é amor de Deus. Amor incondicional, quando não tem condições de amar. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Lembra o amor da cruz? Jesus é pregado na cruz. Mais de 400 cortes em seu corpo. Cortes esses que chegavam a mostrar os seus membros, baterem dentro de si. Já imaginou ele pedindo água, deram vinagre a ele, zombando dele: desce daí se tu é o Cristo. E ele olha para eles, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os. Amor incondicional. Era isso que os fariseus não tinham. E eles morriam de ódio, glória a Deus. Eles tinham raiva dos discípulos de Jesus porque pregavam esse amor. Quantas pessoas não aceitam hoje esse amor incondicional que há, glória a Deus, naquele que é praticante da palavra de Deus? Glória a Deus, Jesus Cristo, ele viu no coração deles pensamentos mal. Quantas pessoas não estão com pensamento mal contra o seu próximo? Jesus viu no coração deles mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos. Quantas pessoas dizem assim: ó, eu vou inventar tal coisa contra ele, eu quero ver que ele não cai agora. Eu vou inventar tal coisa, eu quero ver que ela não cai agora. Faz assim e assim. Glória, deixa eu te dizer uma coisa: caçou confusão com Jeová. Glória a Deus. Caçou confusão com o Todo-Poderoso, porque não se pode, aleluia, glória a Deus, vender aquilo ou aquele ou aquela em que Jesus comprou com o seu sangue. Aleluia, eu vou, glória a Deus, digamos que fazer, aleluia, ali uma montagem falsa
contra o meu próximo, eu vou dar ali uma característica dele falsa, que ele não é, mas eu vou dar, que é para prejudicar ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda maldade que o povo lança contra você, Deus transforma em bênção antes que chegue na tua vida. Toda palavra de maldição que é lançada contra a minha vida, Deus transforma em bênção antes que ela chegue até mim. No caminho, ela é transformada em bênção. E quando chega em mim, ela chega em forma de chave. Ela chega em forma de exaltação de Deus. Porque o Senhor, Ele toma a frente dos seus discípulos. Observe que os fariseus repreenderam os discípulos de Jesus, estando com o seu coração todo cheio de maldade. E Jesus repreende eles. Glória a Deus, defendendo os seus discípulos. O que é, glória a Deus, que Jesus viu no coração deles? Deus também viu a mesma coisa lá em Gênesis, capítulo 6, e versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação do seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação do coração, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, na terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era só má, continuamente. Não tinha uma saída boa, não tinha algo que agradasse a Deus. Todos os dias, aquelas pessoas não faziam algo para agradar ao Senhor, mas era só para agradar o seu ventre, agradar a si mesmo. Glória a Deus. Então arrependeu-se o Senhor de os haver feito sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Glória a Deus. O que é que Deus viu nesse coração aqui? Deus viu aqui o que Jesus ele repreendeu os fariseus aqui em, glória a Deus, Mateus, e também está escrito em Marcos, né? Porque o que procede do coração, né, do homem, maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tão terrível é uma pessoa com espírito de loucura. Que o sangue de Cristo nos cubra e nos livre de uma pessoa que tem o espírito de loucura. Meu Deus. Loucura. A mulher de Potifar, ela foi usada pelo espírito de loucura para impedir a vitória de José, para matar José. E se Deus não fosse com José, eu não estaria contando aqui a história. Então, pessoal, é isso, né? Que nós acabamos de ver que os discípulos, eles foram repreendidos pelos fariseus, né? Escribas e fariseus, né? E Jesus Cristo, defendendo seus discípulos, ele repreendeu os escribas e os fariseus, né? Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que eu e você possamos dar lugar ao fruto do Espírito, qual agrada a Deus, né? Para que nós possamos ser preenchidos da sua graça, fazendo bem diariamente, né? A nós mesmos e ao próximo, né? Que nós possamos honrar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, porque foi para isso que estamos aqui, né? Que Deus abençoe a tua vida, a sua casa, que Deus mande uma bênção da parte dele para a sua vida, né? Que você possa dar lugar ao Espírito Santo, e se acaso há algum pensamento ao contrário do agrado de Deus, ao contrário da palavra de Deus, né? E se você está com algo no coração que Deus não se agrada, procure se libertar.
procure buscar a Deus, procure pedir a Ele, para preencher o seu coração de coisas boas, e se ocupe naquilo que é Deus, naquilo que é bom, e aí o Senhor ele vai se aperfeiçoar na sua vida. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma. Isso, e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais vida, que alguém possa ouvir essas palavras e que possa ser abençoado e abençoada através da palavra de Deus, né? Te peço também que se inscreve no canal e deixa seu like aí, né? E que Deus te abençoe.